Vamos lá, então, página 48, 49 e 50 da apostila de vocês. Eu vou compartilhar. Eu estava avisando o Bernardo que a partir da próxima aula, depois de 5 minutos, ninguém mais entra, tá? Chegar no horário. Vamos lá, então, organize as ideias. Lá no Organize as Ideias, tem assim, classifique as vozes verbais em voz ativa ou voz passiva. Lembrando, então, a voz ativa é quando o sujeito faz ação, voz passiva é quando sofre. Então, o imigrante salvou o menino, ele fez ação, é voz ativa. O menino foi salvo pelo imigrante, ele sofreu ação, é voz passiva. O jornal publicará a notícia, voz ativa. A notícia será publicada passiva, né? O trabalho seria feito pelos operários, é voz passiva, e os operários fariam o trabalho, voz ativa. A segunda, identifique se as frases a seguir estão na voz passiva analítica, na voz passiva sintética. Um policial foi chamado, é voz passiva analítica. Chamou-se, olha aqui a partícula, C, sintética, 2. Os canudos e plásticos foram proibidos, é 1. E proibiram-se 2. Então, sempre que nós tivermos esse C, nós vamos ter a voz passiva sintética. Certo? Isso aqui é importante que vocês saibam. Na segunda-feira, quando nós tivermos a nossa avaliação sobre voz ativa, né? As vozes verbais, vocês vão abrir, nós vamos ficar juntos fazendo no horário, a quarta aula, a terceira aula de vocês, né? Terceira aula de vocês, a gente fica juntos fazendo e eu posso ir auxiliando vocês. É mais fácil nós fazermos juntos do que vocês terem que fazer sozinhos e não ter para quem perguntar nada, né? Eu já falei com vocês a respeito do livro? Para agosto agora? Já. Já? Falei para vocês pegarem o que quisessem, né? Aham. Fechou, então. Sim. Completa a lacuna da frase. A voz passiva pode ser formada somente com verbos transitivos diretos, ó. Isso aqui também é muito importante que vocês destaquem aí na apostila de vocês para lembrar. Voz passiva somente com verbos transitivos diretos, que são aqueles verbos que não precisam de preposição, né? Transitivo direto. 4. Circule nas orações a seguir o agente da passiva. Então, nós temos aqui, a agente da passiva sempre vai ter pelo ou por, né? Pelo professor, pelo mecânico e por Marta. São os agentes da passiva. A número 5, para vocês copiarem uma manchete jornalística que apresente agente da passiva. E depois vocês façam isso com tranquilidade e a gente pode tirar dúvida na próxima aula, tá? Aí depois nós temos hora de estudo, que vem o texto, cuidado com as dietas alternativas. Fala assim, crianças induzidas a seguir dietas restritivas do vegetarianismo mais flexível, que corta do cardápio apenas a carne vermelha, ao radical crudivorismo, que só permite o consumo de vegetais crus, podem sofrer carências de nutrientes indispensáveis para um desenvolvimento saudável. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada, que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína animal, como carnes e ovos. Explica a nutricionista Mônica Venturinelli, do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. Quanto mais limitada a alimentação, maiores são os riscos à saúde da criança. Afinal, as necessidades proteicas, vitamínicas e minerais dos pequenos são maiores que a dos adultos. Durante a fase de crescimento, cálcio, ferro, zinco, magnésio e vitaminas do complexo B são essenciais para o desenvolvimento físico e das capacidades intelectual e cognitiva da criança. Explica o endocrinologista e nutrólogo Durval Ribas Filho, presidente da Associação Brasileira de Nutrologia
Somente na idade adulta e com orientação médica, os alimentos de origem animal poderão ser substituídos sem comprometer a saúde. E aí vem as questões para vocês resolverem. Vamos à correção, então. A questão de número 1. No período, afinal, as necessidades proteicas, vitamínicas e minerais dos pequenos são maiores que a dos adultos. O vocábulo grifado refere-se proteicas, a substância essencialmente à base de proteína, né? Necessidades proteicas, proteína. A 2. No trecho, esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada, que inclui frutas, cereais, leguminosas, hortaliças e fontes de proteína animal, como carnes e ovos. As aspas são usadas para... Por que foi colocado aspas aqui? Para destacar... Destacar as falas de outra... Isso. Aspas nós usamos para destacar alguma coisa, né? Nesse caso aqui, é a fala de outra pessoa, né? Terceira, assinale a informação que está de acordo com o texto. Letra B. Adultos podem, sob orientação médica, substituir alimentos de origem animal, né? Mas precisa estar de acordo com o médico. Na página 50, a questão 4. Segundo o texto, entre os cuidados que se deve ter com as dietas alternativas para as crianças, está a letra D. Proporcionar uma dieta balanceada, que é nessa fase que elas têm necessidade de vitaminas, minerais e proteínas, né? Para o bom desenvolvimento. A quinta, assinar a alternativa em que se verifica o assunto principal do texto. Qual é o assunto principal? É a dieta que restringe fontes ricas em proteínas para a criança em fase de crescimento, que é risco sério, né? Precisa ter muito cuidado com isso. Número 6. Somente na idade adulta e com orientação médica, os alimentos de origem animal poderão ser substituídos sem comprometer a saúde. A expressão sublinhada cumpre a função de, letra D, adicionar uma informação no texto. Questão 7. Releia o seguinte trecho. Esses nutrientes são obtidos por meio de uma dieta balanceada. Trata-se de um caso de voz passiva sintética ou analítica? Justifique. É uma voz passiva analítica, né? Porque não tem a locução verbal. São obtidos. O que é uma locução verbal? 2 verbos juntos. Aqui, se tivesse esses nutrientes, são obtidos, né? São é o verbo ser, obtidos, obter, 2 verbos juntos. Então, quando nós temos uma locução verbal, nós temos uma voz passiva sintética. Eu aconselho vocês a fazerem, para uso de vocês na segunda-feira, um resuminho do que é a voz passiva sintética, a voz passiva analítica, de como usar, quando tem que ser um verbo transitivo direto, quando que tem que ter uma locução verbal, para facilitar para vocês mesmo, tá? Ó, Roberta vive dizendo que sou muito esperta. Todos os verbos terminados em NDO, gerúndio, NDO, gerúndio. O trabalho foi realizado com dedicação. Ado ou ido, terminação ado ou ido, particípio. E a terminação R, infinitivo, fazer. Você deve fazer o possível. R, infinitivo. Alguma dúvida aqui na diferença de particípio, gerúndio e infinitivo? Não. Não. Não? Professora. Oi. Tu pode repetir quando é usado quando é usado o gerúndio? NDO, terminações NDO, gerúndio. Tá, obrigada. Na verdade, o gerúndio me dá uma ideia de algo que ainda está acontecendo, né? O particípio é ado ou ido, e o infinitivo R, terminados em R. Tem uma aulinha disso também que foi gravada, acho que é a aula de segunda-feira retrasada. Combinado é particípio. Letra E, está chegando o grande dia, chegando, NDO é gerúndio. Lembre aqui, ó, uma regrinha bem fácil, ó. Gerúndio tem NDO, NDO.
Aqui, chegando, partindo, falando, cantando, saindo, sorrindo, chorando, tudo tem NDO, é tudo gerúndio, né? Tentar fazer uma ligação de alguma forma aí. E a 9, passe a frase a seguir para a voz passiva analítica. Em meio àquele tumulto, ele ia terminando o complicado trabalho. Então, o complicado trabalho ia sendo terminado por ele em meio àquele tumulto. Tem mais alguma coisa para a gente pôr em dia aí, gente, para segunda-feira? Alguma dúvida? Oi. Não. Quando é o trabalho do livro? Final de agosto. Eu ainda vou marcar. Eu só falei o livro para vocês irem lendo, mas depois eu passo para vocês a data certinha, tá? Primeiro eu quero receber. Lolita. Primeiro eu quero receber Quero muito ler esse livro. o calendário. Não leia. Só não vai dizer depois que foi na aula da professora Iris, que foi a professora Iris que mandou ler. Não hein? leia, Larissa. Eu tava na página 50 e Oi. agora eu tô na 70, olha só. Quando que a gente vai começar a usar a apostila do terceiro bimestre? Então, eu estava vendo aqui que ela vai começar a ser vendida a partir da semana que vem e na primeira semana de agosto a gente começa a usar. No nosso caso, já está quase tudo concluído a nossa apostila, né? Deve faltar uma coisinha ou outra no caderno de atividades. Já está, bem dizer, concluída a nossa apostila. Deixa eu ver o que falta aqui para a gente trabalhar nela. Regência já foi. Na verdade, nós já terminamos. As atividades. Já fizemos tudo, né? Sim. Só falta aquela atividade, a unidade 6, eu acho, da apostila de vocês, que nós começamos a fazer em redação e nós não concluímos. Acho que só a poética indígena. Aquela parte ali. Então, dá tempo direitinho. Segunda-feira é a nossa avaliação. Aí, na sexta-feira é redação. E aí vai dar certinho para a gente começar a usar. Aí, a semana que vem, você já providenciem. Já comecem a ver qual é o livro que vocês vão trabalhar, né? Que vocês vão ler. Certo? Vamos para a apostila de redação agora de vocês. Da página 36. Eu vou apresentar aqui para vocês também. Se por acaso alguém estiver sem apostila, fica fácil de acompanhar. Porque eu acho, gente, que a gente vai até mais um pouquinho trabalhando nesse ritmo de aulas online. É que depois que a gente pega o ritmo, vai embora. Né? Hã? Eu acho que a gente... porque agora em agosto eu acho que a gente não volta. Não tem como. Né? Ainda mais que aumentou o número de pessoas doentes. Ai, eu tô com tanta saudade das aulas, do colégio. Da professora? Não. Também. Nem um pouquinho? Nem um pouquinho. Ah, tá. Já é alguma coisa. Melhor Não que deixava, nada. prof, diminuir a nota, hein? Boa ideia. Uma ótima ideia. Boa ideia. Professora, não é spoiler do livro. Vamos lá, Eu vi na o página... filme. Mas nunca é parecido só, né? Você consegue pegar a essência só do livro. Tu vai entrar, Eu nem tu vai entrar em terminei de ler confusão. Não. Eu não consigo terminar de ler. Eu também A cada só tá na página dá vontade de chorar. Oh, meu Deus. Vamos lá, gente. Lá na página 36 do caderno de redação de vocês, então nós temos ali a primeira página, é a chamada. Né? Primeira página é aquilo que vai nos chamar para fazer a leitura do que tem dentro, né, do jornal, né? Quais são as notícias, quais são as
as reportagens. Então, nós temos aqui, pede para fazer em duplas, vamos fazer vocês e o computador, tá? Faça um levantamento do número de chamadas que compõem a capa do jornal O Globo de 26 de julho de 2018. Dê uma olhadinha aí, contem quantas chamadas tem aí. 9? Certeza? Ou tem mais? Não, pera. 9, 10, 11. 11. Dezessete? Nossa, daí 17 é demais. 11 é Eu pouco, achei 17 é 11. demais. Tá quase chegando lá. 12? Quem? Eu ou o Luciano? O Luciano passou demais. 12? Deixa eu ver aqui, ó. 14 agora. Ah, ali tu leu, né? O que Tem é onde? 14. Tá escrito ali, ó, 14 chamadas. Ah, Ah, Luciano. eu acho não que a vai. professora me pegou. Tem 14 chamadas. Aonde que tem 14? Eu não vi. É que... Tava escrito a gente pegar uns trouxa procurar. Verdade, nossa. que triste. Nossa, olha só o que, que o livro tá fazendo comigo. Eu li. Explique com palavras proibidas. Ah! Aí não dá, né? Esse livro tá mudando a minha percepção de mundo, professora. De vida? Uhum. Vamos Nossa, lá, agora eu então. quero ler todos os livros do Vladimir Nabokov. Vamos dar sequência aqui na nossa atividade. Achamos as 14, então. Explique com palavras próprias o que caracteriza a chamada de um jornal impresso. O que caracteriza aqui essas chamadas? Ele tem que ser um texto breve, objetivo, né? Tem que ter foto ou ilustração, né? Uma foto ou uma ilustração. Tem que ter indicação da página onde eu vou encontrar aquela reportagem. Prof, Oi. quanto que ganha um jornalista? Hã? Quanto que ganha? Um jornalista? Ai, tudo depende muito para que jornal ele trabalha, o tempo de serviço dele, né? Para que empresa ele trabalha. Tudo é muito variável. Eu acho que eu me daria bem. É? Você gosta? Eu gosto de fazer história, de fazer jornal. Se você gosta, tem que gostar muito de escrever também, né? Fala. Você já decidiu como vai ser o trabalho do livro? Vai ser de alguma forma de apresentação, tá? Mas Alguém eu não te deu a pensei. ideia do blog? Eu não lembro quem foi. Fui Acho eu que foi que a dei a Nicole. ideia. Fui eu que falei para vocês darem uma olhadinha lá, A ideia não é legal. para vocês verem o blog. Dei uma olhadinha lá. A gente não faz um slide bem elaborado. Também. Sim, slide. Mas eu acho que a gente tem que fazer coisas diferentes, né? Mas aí, assim, se a gente fizer um slide bem elaborado, vocês vão ter que colocar música nesse slide, colocar vídeos, né? Inserir música, inserir vídeos, né? Fazer uma coisa bem bolada, então. Mas deixa eu pensar um pouquinho. Daí a gente já vê. Como assim música, prof? Porque dá para colocar música, né? Tá, mas qualquer música ou música sobre o livro? Sobre um livro, né? Sobre o livro. Slide, botar, por exemplo, trechos de músicas que falem sobre o livro, talvez até um pedacinho de filme. Suicidal. Ai, meu Deus. Vamos lá? Questão de número 3, é pessoal, eu gostaria que vocês olhassem.
Qual das chamadas mais chamou a atenção da dupla, no caso do indivíduo? Você procuraria ler mais sobre o assunto nas páginas internas do jornal? Voltem lá no jornal, olhem as chamadas e vejam se tem alguma coisa aqui que chama a atenção de vocês e se vocês gostariam de ler alguma coisa a mais a esse respeito. E eu vou chamar vocês para me responderem, tá? Se vocês se oferecerem, melhor ainda. E dá menos trabalho. Achei. Qual que você leria? Flip, abertura intensa para festa plural. Chamou a atenção, é porque é azul, meio azul, assim. Ah, não te chamou a atenção pelo que está escrito? Não, chamou a atenção pela forma ali, porque o resto é tudo preto e só ele que é azul. Meio azul, azul marinho, falar sei lá meu, que Pro? azul é esse. Pode. A União Europeia anuncia trégua na guerra comercial. Certo. Qual foi o motivo que te chamou a atenção? Teve um motivo especial? Que por causa da guerra comercial. Porque É eu o não tipo de entendo. assunto? Oi? É o tipo de assunto que você gosta? Eu gosto sobre guerra, essas coisas assim. Comercial. Certo. Mais alguém? Eu, por exemplo, me chamou a atenção esse aqui, ó. Facebook tira do ar contas falsas operadas pelo MBL. Eu Porque também, é uma prof. coisa. Esse jornal aqui, ele fala ali a data, né? De quando que é esse jornal aqui? Tem um lugar que fala a data. 26 de julho de 2018. Hoje está acontecendo a mesma coisa, né? O Facebook está fechando algumas contas aí de fake news, né? Que tá envolvendo o governo. Então, eu leria isso aqui para saber como que foi feito, como faz para fechar, quais são as contas que estão sendo fechadas, quais foram as Facebook fake ainda news. existe? Existe. Não sabia. Facebook existe, ele é uma potência, apesar de muitos não terem essa tua visão de que ele não exista mais, mas ele existe, sim. E é lá o lugar onde tem as maiores quantidades de fake news, né? Eu ainda tô na Principalmente época do MSN, professora. O Facebook também comprou o Instagram, o WhatsApp. Eu usava isso Isso. quando eu era pequena. Eu sou da época do Orkut. Ai, lindo também. Nossa. Tinha um desses chamada aí pra gente teclar, né? Que a gente teclava, e ele tinha um outro nome, eu não me lembro como é que era o nome, Mirk. Eu não lembro o nome. E ele era muito engraçado, claro, comparando com o de hoje, né? Ele fazia um barulhinho, era bem, bem interessante. Coisas da vida que só quem é velho sabe. 4. Identifique as notícias dadas tanto pelo Globo quanto pelo Correio Brasiliense da página 33, procurando explicar por que elas aparecem nesses dois jornais. Então, vocês têm aqui um jornal, e lá na página 33 vocês voltam para ver o que tinha no Correio Brasiliense. Quais são as notícias que tem lá e 32, que são... né? 30. Peraí. 32. Esse aqui. Aqui. Então, nós temos... O que nós temos aqui? Que os dois foram feitos, não, colocados no mesmo dia. Feitos. Tá, 26 de Feitos julho no de mesmo dia? 2016. E o outro também é dia 26 de julho de 2018. 2016, 2018.
2018. Aí, qual é a pergunta que nós temos ali, então? Esse aqui é de que dia? 2018. 26 de julho de 2018. Isso. Identifique as notícias dadas tanto pelo Globo quanto pelo Correio Brasiliense, procurando explicar por que elas aparecem nesses dois jornais. Tem ali da morte da universitária, né, que está nos dois jornais, e a descoberta de água líquida em Marte. Essas são duas notícias bem importantes, né? Agora só falta eles descobrirem a vida lá, né? Se tem água, provavelmente, né? Se a água for potável, né? Provavelmente logo vão descobrir. E já não descobriram e não quiseram contar nada, né? Tem isso também, né? É verdade. Tem aquela zona lá nos Estados Unidos que eles se comunicam com os ETs. A zona 31? É 31, né? Essa mesma. Zona 101. Isso, Não é 101. 101. Nossa. Acho Não Não é É 101. sim, prof. É 101? 101? Uhum. É, a 101. Tá certo? Hum, Nossa, eu Dos via muito ETs, isso no entre aspas. é. ET. Vamos lá. A questão 5. O jornal O Globo apresenta algumas chamadas de capa organizadas por áreas. Quais você identificou? Nós temos ali no jornal O Globo parte de esporte, né? E temos a parte da sociedade. A letra 5A. Outras chamadas são antecipadas por antetítulo. Quais são elas? Qual a finalidade desse antetítulo? Está aqui do ladinho, ó. Antetítulo ou sobretítulo. Oi. É a área 51, acabei de pesquisar. 51, eu cheguei mais perto, eu falei 31. O O meu faltou 50. Você passou, né? 50. 50. Sobretítulo ou antetítulo é a frase localizada antes do título da manchete. Sua função é resumir e principalmente complementar as informações do título. Ocupa o espaço de no máximo uma linha e pode se apresentar colorida. Então, quais são elas e qual a finalidade desse antetítulo? Nós temos ali a morte da universitária, estimativa do IBGE, alívio temporário, e aqui a finalidade é fazer o resumo do assunto, né, da notícia. Esses antetítulos, eles são um resuminho do que vai acontecer ali, do que vai ser falado. Prof, Oi. a gente vai fazer as apresentações ainda hoje? Se der tempo, vamos. Mas se não der tempo, eu ainda tenho aula com vocês. Hã? A apresentação do quê? Tô ansiosa para ver as apresentações das outras pessoas. Quem falta ainda apresentar? Falta o Bernardo, a Raíssa e a Júlia. Mas o Bernardo não fez. A Raíssa fez. Raíssa? Ela tá sem microfone, né? E a Júlia também não fez? É por isso que eles não apresentaram. Ô, prof, eu posso daí ler o meu texto? Pode. Vamos terminar aqui essa parte primeiro, então, tá? A 5B. Algumas chamadas da capa de O Globo de 26 de julho de 2018 usam outros recursos para atrair a atenção do leitor. Quais são esses recursos? Ali eles anunciam o articulista, né, o repórter, né? Ou o nome do caderno. É o que eles usam. Até eles usando o nome da pessoa, por exemplo, eu sou fã da Samira Leitão aqui, eu gosto muito de ouvi-la. Eu iria olhar essa reportagem porque me chamaria atenção, né? E o nome do caderno, aqui, Boa Viagem, segundo caderno, né? O segundo caderno eu não saberia o que tem nele especificamente, mas então não me chamaria tanto atenção, né? Mas a repórter ali, sim. Depois nós temos a página seguinte, página número 6.
Transcreva o título da chamada da matéria principal da capa, de O Globo, de 26 de julho, e explique por que ela é considerada principal. Principal é aquela que chamou a atenção da Nicole, né? Que está bem no centro do jornal ali, que é Estados Unidos e União Europeia anunciam trégua na guerra mundial. Ela é a principal chamada por estar localizada bem no meio, né? Bem no centro da nossa zona de visão, né? E porque ela está impressa também com letras maiúsculas, né? Letras maiores, ela está num destaque, né? Então, como que eu sei qual é a manchete principal de um jornal, de uma revista? É aquela que está destacada, né? Está em tamanho maior. A 7, concorrendo com a chamada sobre o alívio temporário, há outra chamada na capa de O Globo. Qual é ela e que recursos o projeto gráfico utilizou para capturar o leitor? Colocou ali, a chamada é Barraco Surge no Centro Histórico, né? E também está quase no centro da página. E tem uma grande foto tomando a página de ponta a ponta, né? E aqui ao lado nós temos o que são fake news, ó. Ou a fake news apresenta estrutura semelhante à da notícia, fazendo uso do esquema representado pela forma da pirâmide invertida. E a fofoca, né? Leia com atenção os títulos a seguir. Eles foram reescritos para que você observe como facilmente eles se tornaram fake news. Identifique os recursos usados para que os fatos se tornassem fakes. Compartilhe com os colegas suas descobertas. Parada de plataforma aumenta a conta de luz. Vamos ver. Identifique os recursos usados para que os fatos se tornassem fakes. Eles tiraram lá o pode aumentar para o aumenta, né? Aqui a notícia está sendo dada como um fato consumado. E não algo que pode acontecer, né? A gente precisa voltar lá no texto e olhar isso. Lago prova vida em Marte, olha aqui, ó. Lago prova vida em Marte. Aqui, as pesquisas lá daquela reportagem que está lá em cima, elas indicam que pode haver, né? Elas não estão provando, não estão confirmando que tem vida em Marte, né? Não é um fato comprovado. Das fake news, a notícia. Aí vocês vão fazer a leitura desse trechinho aqui, desse texto. Ele é meio extenso. E depois vocês vão responder as questões que seguem. E aqui nós terminamos a primeira parte. Terminamos sobre a primeira página. Vamos lá? Nicole, enquanto isso, pode pegar teu caderno para fazer a leitura da tua redação? Sim. E pode começar a ler. Se tiver barulho no fundo, não liguem, são meus primos. Tá. A Fantástica Fábrica de Chocolate. Bom, eu sou o Charlie Bucket. Você já deve ter ouvido falar de mim, aquele garotinho que conseguiu um cartão dourado para entrar na fábrica de chocolate Willy Wonka. Sim, sou eu que ganhei o prêmio. Mas faz muitos anos, deu um dos dias mais felizes da minha vida, o dia da visita à fábrica. Agora estou com 34 anos, já estou casado com o William e com 2 filhos, lindos, gêmeos, que se chamam Davi e Augusto. Após o prêmio da Fantástica Fábrica de Chocolate, consegui bancar minha família, pagando as despesas e morando na fábrica. Mas depois de muitos anos após ganhar o prêmio, fui morar com minha esposa e meus filhos em outra cidade. Fomos viajar para muitos lugares, um deles a Grécia. Era o sonho de Lilian ir para lá, um lugar maravilhoso. Até que chegou o dia do aniversário dos gêmeos. Iam completar 3 anos de idade, fomos para um resort. Não sei como é que se fala resort? Resort. Passar essa data tão especial. Só que o imprevisto aconteceu.
Lembra que no começo eu disse que me mudei de cidade? Então, só que minha família continuou a morar lá na fábrica. No dia do aniversário dos gêmeos, a fábrica foi roubada e levaram a receita secreta de chocolate Wonka. Levaram máquinas e muitas outras coisas. Com isso, tivemos muitos prejuízos, entre eles a falta de dinheiro, tivemos que cancelar o resort e ir para a fábrica para ver o tamanho do prejuízo. Meus pais estavam bem, se esconderam na hora do roubo. Com todo esse prejuízo, tivemos que mudar para um lugar mais seguro e barato. A fantástica fábrica de chocolate Wonka ficou falida. Minha esposa e eu tivemos que arranjar outro emprego para não faltar coisa dentro de casa. Ela começou como costureira e eu a trabalhar como atendente em uma loja de doce. Mas com esse dinheiro que ganhávamos, ainda não dava de pagar todas as contas de casa. E para a história ficar mais triste, minha mãe estava com câncer e faleceu meses depois. Agora só estava eu, os gêmeos, meu pai e Lia. Meu pai já estava com 83 anos de idade, mas com todo o prejuízo não conseguimos comprar todos os remédios necessários para ele e ele faleceu. Com toda essa tristeza e prejuízo, começou a faltar comida em casa. Os gêmeos estavam já com 5 anos. As coisas só estavam piorando. Eu e Lilian brigávamos frequentemente e resolvemos nos separar. Depois de 4 anos, reatamos o casamento e conseguimos abrir uma loja, é claro, de doce. Erguemos novamente nossa situação financeira e agora estamos muito bem. Ainda continuamos em uma casa pequena, mas estamos com comida na mesa e amor. E os gêmeos estavam muito bem. Bom, essa foi a minha história e da minha família. Muito bem, muito bom. Quantas folhinhas você tem aí? Tem umas 2 páginas, mais ou menos, né? Não, eu fiz no computador e imprimi. E daí deu uma página. Uma folha inteira? Dá bastante coisa. Mas ficou bem desenvolvida. Muito bom. Tem mais alguém que fez e não leu ainda e gostaria de ler? Eu fiz, professor. E você? Quer ler? É que ficou um pouquinho longa, sabe? Tem problema, a gente tem 10 minutos de aula ainda. Tá. Que vergonha. Tá, o nome da história é Um Conto de Charlie Bucket. Faltando pouco para completar meus 30 anos de minha vida, Wonka decidiu que eu estava deprimido. Provavelmente porque nunca saía do quarto, ou porque nunca comia. Ou porque nunca mais havia dado ideias para novos chocolates. Sempre que você lê na internet sobre depressão ou ansiedade, aparece uma lista de efeitos colaterais e livros de autoajuda. Mas Wonka, que já estava velho, sozinho, decidiu que eu precisava de tratamento. E me mandou para uma psicóloga para falar sobre o que eu sentia ou sobre o que eu tinha feito durante o dia. Raramente respondia, achava desnecessário, para falar a verdade. Ela fazia perguntas do tipo: qual os seus problemas, Charlie? Ou o que está sentindo, Charlie? Mas na realidade eu deveria fazer as perguntas. Por que ela tomava 2 antidepressivos por dia? Ou por que ela se vende como a resolução de todos os seus problemas, sendo que ela nem sabe cuidar dos dela? Todos os dias, às 9 horas da manhã, acordava e ia até o consultório. E nada era diferente. As mesmas 4 cadeiras da recepção. E raramente via alguém sentado nelas. Até que um dia ensolarado, as coisas mudaram totalmente de perspectiva. Um jovem moreno, de pele escura e olhos verdes, extremamente vibrante, sentou ao meu lado. Eu fiquei observando com um olhar penetrante e ele automaticamente começou a me olhar também. Até que seu nome foi chamado. E Arthur Collins. Logo depois de ouvir essas doces palavras ressoando da boca de senhorita Claire, que finalmente falou algo que prestasse, decidi prestar mais atenção. Nos outros dias comecei a tomar gosto por ir ao consultório. Não sei porquê, mas ele me refletia algo bom. Não sei se é porque as únicas pessoas que conversei quando jovem foram crianças doidas e lunáticas que estavam atrás do dinheiro de uma fábrica de chocolates, ou porque ele estava indo em uma psicóloga. Mas decidi o convidar para a fábrica para saber o que me intrigava tanto. E o convite foi aceito automaticamente, como se ele já esperasse isso desde que me conheceu. Durante o passeio pela fábrica, comecei a reparar que suas mãos tremiam. E quando chegamos na área
do chiclete, ele ficou maluco. Isso, pela primeira vez em anos, me fez rir, pois lembrei da Violet virando aquele chiclete gigante. Quando fomos ao elevador, ele ficou extremamente abismado que o elevador ia para todos os lados. Inclusive, voava. Ele se tornou um verdadeiro amigo ao meu ver. Nos outros dias, começamos a conversar mais e mais. E quanto mais conversávamos, mais eu confiava nele. Contei um pouco de mim e por que me sentia tão desconfortável. E finalmente, depois de meses, abrir minha boca para falar algo sobre mim é, de certa forma, gratificante. Contei a ele sobre a sobrecarga de comandar uma fábrica e de cuidar de assuntos que, quando era criança, nunca pensei que os teria. Nos outros dias, ele não aparecia, não tinha mais aquela companhia, e comecei a me questionar o que teria acontecido. Até que o pior aconteceu. Charlie Bucket, disse senhorita Claire com um tom de pesar na voz. Por que está aqui? Eu avisei que não viria hoje. Por que está aqui? Disse me questionando. Eu tenho que buscar o relatório para entregar para a mãe de Arthur. Por quê? Você não sabe? Não sei o que. Ele está no hospital. Terminou. Só para deixar a professora curiosa. Terminou? Uhum. Final em aberto, professora. Próxima história. Ah, tá. Eu posso fazer Nossa, quando eu bem Luciana, entender? que história legal. Ficou muito boa. Vocês estão escrevendo muito bem, gente? Os que estão lendo estão de parabéns. As histórias estão muito boas mesmo. Eu acho que a quarentena está fazendo bem para alguns. Tá, Né? com certeza tá. Eu tô escrevendo 300 histórias, professora. Ah, é? Não, e Uhum. assim, dá para ver também que você está lendo bastante. Tá lendo bastante, assim, né? Tá colocando coisas. Você está conseguindo fazer a ligação, né, dos teus textos. A Nicole também, dá para ver que lê, assim. Todos os que leram, olha, tô de cara, tô muito satisfeita com as histórias de vocês. Só tem algumas pessoas que ainda não leram, né? Assim, e eu gostaria de ouvi-los a leitura. Só que eu não quero ficar forçando também, né? Eu acho que cada um sabe se deve ler ou não. Termine as atividades que tem lá na apostila de redação de vocês, então. E se der tempo, a gente corrige alguma coisa ainda hoje, tá? Tem a última partezinha ali para vocês fazerem. Peguem lá e façam. E, por favor, não cheguem mais atrasados, que eu não vou mais permitir entrada, tá? Quando eu começar a aula, começar a falar, ou começar a apresentar, eu não vou mais deixar entrar, certo, gente? Porque daí fica só atrapalhando. Hoje vocês perceberam, né, como é que é. Tô falando e de repente alguém chega, daí tem que voltar, tudo. Fica meio estranho isso. Vamos lá, então.